Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meu querido e amado irmão, seja bem-vindo mais uma vez ao canal Denis o Católico. Estamos no quadro Liturgia da Palavra Dominical, onde nós refletimos a cada domingo os textos que a Igreja nos propõe para o nosso crescimento espiritual, para o nosso aprofundamento na fé, na doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo. E já de início eu queria pedir para você dar uma curtida no vídeo, porque infelizmente eu tenho percebido, né, não sei se propositalmente ou não, uma falta de, como é que eu posso dizer, indicação, né, do meu canal do YouTube, dos meus vídeos por meio do YouTube. Eu não sei se isso é intencional ou não, né? Então, se você não é inscrito, também se inscreve. A gente está chegando aí 20 mil inscritos e eu acredito que tem muito conteúdo que vale a pena você acompanhar. Então, estamos aí no 20º domingo comum, né? 20º domingo do tempo comum no ano B, né? O ano B é o ano do evangelista São Marcos e também é lido muitas vezes o Evangelho de São João. E agora, esses últimos domingos, né, Jesus vem falando da multiplicação dos pães, depois Jesus vem falando sobre o alimento que dura para a vida eterna, que é a Santíssima Eucaristia, e depois Jesus começou o discurso sobre a Eucaristia, e o Evangelho de hoje vem trazer, né, a partir do capítulo 6 de São João, versículos 51 a 58, Jesus vem trazer para nós a ênfase, né, de que o pão que ele vai dar aos seus discípulos e que também nos dará em cada missa, em cada Eucaristia, é o seu corpo e o seu sangue verdadeiramente. O pão e o vinho é o seu corpo e o seu sangue verdadeiramente. E o interessante é que na primeira leitura de hoje, tirada do livro dos Provérbios, capítulo 9, versos do 1 ao 6, vem falar de Jesus. Claro que de uma maneira tipológica, de uma maneira assim que por imagem, né? Mas vem falar de Jesus que edifica a igreja e que dá como alimento o seu corpo e o seu sangue na Santíssima Eucaristia, no pão e no vinho. É muito interessante. Quando eu li essa primeira leitura de hoje, eu fiquei assim extasiado, né, com tamanha beleza, né, poética no livro dos Provérbios a respeito do Cristo, do Messias, que institui a sua igreja, sua única igreja, e nessa igreja ele deixa-se como alimento para o corpo e para a alma. Eu tenho aqui também os padres apostólicos, e eu vou tomar Santo Inácio de Antioquia em duas de suas cartas para mostrar que os padres da igreja, logo no primeiro e no segundo século, né, eles acreditavam, como os discípulos e como nós acreditamos, nós católicos acreditamos hoje, que a Eucaristia é alimento para a vida eterna, que a Eucaristia é a carne de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas vamos lá, vamos para a primeira leitura. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece, para que em vós termine, tudo aquilo que fizermos. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos lá. Primeira leitura, Provérbios 9, do 1 ao 6. A sabedoria construiu sua casa. Então veja, meus irmãos, a sabedoria nos livros dos Salmos, nos livros nos sapienciais, né, os livros proféticos, livro da sabedoria, Eclesiástico, todos esses livros vêm falar da sabedoria. E a sabedoria ali relatada é nosso Senhor Jesus Cristo. Alguns deles, né, a Escritura vai pegar em alguns desses livros, talvez mais Provérbios, vai falar sobre vai dizer que a sabedoria foi criada por Deus. E quando o autor usa essa expressão criada, claro que ele está sob uma inspiração do Espírito Santo. Porém, nós entendemos que a palavra, a expressão criada, não é
adequada para o Cristo, para o Messias. Porque nós podemos ver que Cristo, ele é Deus com o Pai e o Espírito Santo. Então o Filho não pode ser criado. Ele teve sim uma alma humana criada por Deus e teve também um corpo, né, gerado, podemos até dizer, entre aspas, criado no seio da Virgem Maria, como diz o autor da carta aos Hebreus, capítulo 10, versículo 5, né? Sacrifícios de animais não te agradaram, por isso me deste um corpo, ou me formaste um corpo, para que ele pudesse fazer a vontade do Pai. Então, logo toda a expressão, quando diz, né, a carta de São Paulo aos Colossenses, vai dizer, né, ele é o princípio da criação, né? Quando diz que ele é o princípio da criação, os testemunhos de Jeová vão dizer que ele foi a primeira criatura de Jeová. Não. Quando fala de criação a respeito de Cristo, está se falando ele como criador também. São João vai dizer isso no seu primeiro capítulo do Evangelho. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Aí vai dizer lá, né? E tudo foi feito por ele, né? Nada do que existiu ou existia tinha sido feito ou foi feito sem que ele estivesse ali fazendo. Então, vai dizer aqui, a sabedoria. A sabedoria é Cristo Jesus. A sabedoria construiu sua casa. Veja, a sabedoria construiu a sua casa, ou seja, a igreja. Levantou 7 colunas, os 7 sacramentos. E a coluna mais perfeita dentre elas, né, por ser o próprio Cristo, matéria do sacramento, é a Santíssima Eucaristia. Então, a sabedoria construiu sua casa, levantou 7 colunas, ou seja, os 7 sacramentos da igreja: batismo, Eucaristia, crisma, unção dos enfermos, confissão, matrimônio e ordem. Então a igreja constituiu, foi edificada por Cristo, a sabedoria eterna constrói a sua casa e levantou 7 colunas. Imolou suas vítimas, misturou o vinho e preparou a sua mesa. Imolou as suas vítimas. Quais foram as vítimas? Ele vai dizer: misturou o vinho e preparou a sua mesa. Então, a mesa do Senhor aqui é a Eucaristia, o banquete eucarístico. E misturou o vinho. O vinho, Eucaristia e vinho. Lembra de Melquisedeque? Jesus é sacerdote segundo a ordem do rei Melquisedeque. Gênesis 14, 18, né? Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Ele era sacerdote do Deus Altíssimo. Então, Gênesis 14, verso 18. Melquisedeque trouxe pão e vinho. Então, Jesus, que é a sabedoria eterna, constrói sua casa, levanta as suas 7 colunas, ou seja, os 7 sacramentos, imolou suas vítimas, quais? Misturou o vinho e preparou a mesa, ou seja, o pão e o vinho. Enviou as empregadas para proclamarem dos pontos mais altos da cidade: quem for simples, venha a mim. Aquilo que Jesus disse no Evangelho de ontem: deixai vir a mim as criancinhas, porque delas é o reino dos céus. E quem não se fizer como uma criancinha, simples como uma criancinha, não entrará no reino dos céus. Então, enviou as empregadas para proclamarem dos pontos mais altos da cidade: quem for simples, venha a mim. Ao ignorante, ela diz: vinde todo comer do meu pão, Eucaristia, e beber do meu vinho que misturei, Eucaristia, pão e vinho. Deixai a ingenuidade e tereis vida plena. Segui o caminho do entendimento. Então, o Senhor está dizendo: olha, se você não acredita na Eucaristia, você é ingênuo. Você é ingênuo. Se você não acredita na Eucaristia, é porque você ainda não entrou no caminho do entendimento.
E o evangelho de hoje vem trazer para nós. Ele está dizendo, deixai a ingenuidade, não seja ingênuo. Né? No princípio, lá em Gênesis, capítulo 3 de Gênesis, Deus disse, não coma. Se vocês comerem, vocês morrerão. O que foi que Satanás disse? É mentira. Comam. E eles comeram e morreram. No Novo Testamento, Jesus toma pão e vinho e diz, comei, comei, isto é o meu corpo, isto é a minha carne. Aí vem Satanás e diz o quê? Não coma, não coma. Se vocês não comerem, se vocês acharem que é isso ou aquilo outro, ele vai dizer, não coma. A intenção é contrapor Jesus. Jesus, Pai, Deus Pai, Filho e Espírito Santo disse, não comeis, não comais. Satanás disse, comam, eles comeram e morreram. Agora, no Novo Testamento, Jesus diz, tomai e comei. Satanás vai dizer, não, é um símbolo. É um símbolo, é uma figura de linguagem. Para quê? Para que não se coma e não se tenha a vida eterna. Então, tomemos cuidado, não sejamos ingênuos. Jesus disse, sede dócil como as pombas, mas prudente como as serpentes. E aqui, meus irmãos, vejam, Santo Inácio, escrevendo aos Efésios, Santo Inácio vai dizer algo muito interessante. Ele vai dizer aqui, capítulo 20, carta de Santo Inácio aos Efésios, capítulo 20. Vamos usar como que fosse versículo, porque ele traz o capítulo e também alguns números, como se fosse a mesma técnica que é usada na Bíblia como capítulo e versículo. Ele traz aqui, os editores trazem na patrística. Então, carta de Santo Inácio aos Efésios, capítulo 20, vamos ver o verso 2, Ele diz assim, sobretudo, se o Senhor me revelar que cada um e todos em conjunto, na graça que provém do seu nome, vos reunires na mesma fé em Jesus Cristo, da descendência de Davi, segundo a carne, filho de homem e filho de Deus. Quando diz filho de homem, está falando da descendência humana de Cristo. Não é que ele é filho de José e filho de Deus ao mesmo tempo. Santo Inácio está dizendo aqui, da descendência de Davi, segundo a carne, filho de homem e filho de Deus, para obedecer ao bispo e aos presbíteros, em concórdia estável, partindo o mesmo pão, veja, partindo o mesmo pão, que é remédio de imortalidade, antídoto para não morrer, mas para viver em Jesus Cristo para sempre. Então veja, ele está dizendo que o pão, a Eucaristia, que é remédio de imortalidade, antídoto para não morrer, mas para viver em Jesus Cristo. Então, fujamos, meus irmãos, da ingenuidade. Satanás sabe que a Eucaristia é remédio de imortalidade, antídoto para não morrer, mas para viver em Jesus Cristo para sempre. Satanás sabe disso, mas o desejo dele é a morte. O desejo é a morte. Quando Deus disse, não coma, que se vocês comerem, vocês morrerão, ele diz, é mentira. Se vocês comerem, vocês serão como deuses, como Deus. Aí o homem vai e a mulher come e morre. No Novo Testamento, Jesus diz, tomai e comei, isto é o meu corpo e o meu sangue, que vos é dado para a vida eterna. O que é que o diabo vai dizer? Sabendo ele que a Eucaristia é remédio de imortalidade, antídoto para não morrer, mas para viver em Jesus Cristo para sempre, o que é que Satanás vai dizer? Ele vai dizer, olha, é só um símbolo, somente para lembrar. Ou seja, para que você faça como os protestantes. Uma vez ao mês eles fazem a ceia. E mesmo assim, eu tenho até um vídeo aqui no meu canal, porque é que a ceia eucarística, a ceia protestante, nunca será a Eucaristia. Primeiro, porque não tem um ministro ordenado validamente. Os pastores que celebram a ceia deles não têm a ordenação
através da imposição das mãos de um bispo ordenado da sucessão apostólica ininterrupta que há na igreja. Segundo, porque não usam a matéria que Jesus Cristo usou para o sacramento. O pão sem fermento, o pão aso e o vinho, né? Por isso, não são, nunca foi, nunca será, né, verdadeiramente Eucaristia. Nunca será verdadeiramente Cristo presente. Será para eles, sim, de verdade para eles é um símbolo. E de fato, a que ele celebra é um símbolo. Mas a nossa, por duas características importantes. A primeira, porque é celebrada por um sacerdote, um presbítero ou um bispo, que tem a sua ordenação por meio da imposição das mãos de um bispo que foi ordenado, né, pelos sucessores dos apóstolos na sucessão apostólica ininterrupta. E aí não tem mais para onde ir, né? E a segunda é a matéria do pão e do vinho. Não é suco de uva e pão de padaria. É pão sem fermento e vinho. Então, não sejam ingênuos. Satanás sabe disso e sabe muito bem disso. E é por isso que ele se esforça verdadeiramente para dizer a você, não coma. Assim como ele disse lá, coma, e comendo morreram, ele vai dizer para você, não coma. Porque se você comer, né, você vai ter vida. Se você não comer, você morrerá. Por quê? Porque a Eucaristia, o pão, né, partindo do mesmo pão, né, com o bispo, que é remédio de imortalidade, antídoto para não morrer, né, mas para viver em Cristo Jesus para sempre. Então ele sabe disso. E então ele vai fazer de tudo para que você não coma. Porque se você não come, acontece a mesma coisa que aconteceu de maneira contrária àqueles que comeram lá no jardim, morrer, né? Se apartar de Cristo. Na carta também de Santo Inácio aos Herminiotas, no capítulo 6, capítulo 7, a partir do verso 1, Santo Inácio vai dizer assim: eles se afastam da Eucaristia e da oração, porque não professam que a Eucaristia é a carne de nosso Salvador, Jesus Cristo, que sofreu por nossos pecados e que, na sua bondade, o Pai ressuscitou. Então, por que é que eles dizem que é um símbolo? Não é simplesmente porque seja um símbolo. Não é porque eu digo que esse livro aqui é um copo, que ele é um copo. Entendeu? Não é que eu vou dizer que esse livro aqui é uma caneta, que ele é uma caneta. Mas por que é que eles dizem que é um símbolo? Eles se afastam da Eucaristia e dizem que é um símbolo porque não professam a fé que a Eucaristia é a carne de nosso Salvador, Jesus Cristo, que sofreu por nossos pecados e que na sua bondade o Pai o ressuscitou. É simplesmente por isso, meus irmãos, porque eles não acreditam, não têm fé. E não tendo fé, não sei, acredito que por inocência, né, porque são ingênuos, como é dito na primeira leitura de hoje, né, não sejam ingênuos, né? O que é que acontece? Eles fazem o papel de Satanás. Jesus diz, coma, tomai e comei, isto é o meu corpo, isto é o meu sangue, que será derramado por vós. Tomai e comei, né? Aí ele vai dizer, não coma. Porque ele sabe que se comermos, é remédio para a vida eterna. É antídoto para a imortalidade. Se nós não comermos, morreremos. Lembra? Gênesis é o oposto, né? Aí nós vamos para o evangelho de hoje, deste domingo. No evangelho de hoje, tirado de São João, capítulo 6, versículos 51 ao 58. Diz assim: naquele tempo, palavras de Jesus. Eu prefiro acreditar em Jesus do que em alguém que auto se intitula pastor e começa a dizer por aí um monte de abobrinha. E eu prefiro acreditar em Jesus, porque
acreditando em Jesus, eu sou crente. Acreditando nos homens, eu sou o quê? Nada, né? Naquele tempo disse Jesus às multidões dos judeus, porque eram os judeus que o questionavam, assim como questionam os protestantes a igreja, negando a Eucaristia. Jesus diz, né, aos judeus e também aos que negam que a Eucaristia é o corpo e o sangue de Cristo: eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. Aí está falando dele mesmo. Veja, Jesus está falando dele, né? Que os protestantes vão dizer assim, não, ele estava falando dele, ele não estava falando do pão, né? Por isso que é um símbolo, que ele estava falando dele mesmo. Mas veja, vamos lá. Naquele tempo disse Jesus às multidões dos judeus: eu sou o pão vivo descido do céu. Eu, Jesus dizendo. Quem comer deste pão, ele, viverá eternamente. Aí agora veja o que Jesus diz. E o pão que eu darei é a minha carne, dada para a vida do mundo. O pão que eu darei. Jesus aqui não estava se dando como alimento. Ele estava dizendo que ele era o pão vivo que desceu do céu. E quem comer o seu corpo e o seu sangue viverá eternamente. Aí ele vai dizer como é possível, porque os judeus fizeram essa pergunta, como é possível comermos a carne e o sangue desse homem, e bebermos o sangue desse homem. Aí Jesus diz, quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne dada para a vida do homem. Os judeus discutiam entre si, dizendo o que os protestantes dizem. Como é que ele pode dar a sua carne a comer? Então disse Jesus, em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Como? Como é que é possível comer a carne de Cristo e beber o seu sangue e ter vida nele? Ele vai dizer, o pão que eu darei, versículo 51, o pão que eu darei é a minha carne, dada para a vida do homem. É por isso que eu retomo aqui, né, Santo Inácio de Antioquia, eu retomo aqui Santo Inácio. Santo Inácio vai dizer, né, Santo Inácio aos Efésios, ele vai dizer, o pão que é remédio de imortalidade, antídoto para não morrer, mas para viver em Jesus Cristo para sempre. Ou aquilo que ele disse aos hermeneutas, né? Não, aos... foi esmirniotas mesmo. Ele vai dizer, eles se afastam da Eucaristia e da oração porque não professam a fé que a Eucaristia é a carne de nosso Salvador Jesus Cristo. Então, não professam. Então, perguntaram como é que ele pode dar sua carne a comer. Então Jesus responde, Jesus diz, em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Quem come a minha carne, como o pão eucarístico, eucaristizado, né, cheio do Espírito Santo. Quem come a minha carne, né, o pão, e bebe o meu sangue, o vinho tomado e dado ação de graças, eucaristizado também, né? Impregnado do Espírito Santo. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Então veja, quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Já tem. Santo Irineu de Leão vai dizer que a Eucaristia já dá vida ao homem neste corpo. E mesmo assim Jesus o ressuscitará no último dia. Aí ele vai dizer, por quê? Porque minha carne é verdadeira comida e meu sangue verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Como o Pai que vive me enviou e eu vivo por causa do Pai, assim o que come viverá por causa de mim. O que me come viverá por causa de mim. Este é o pão
que desceu do céu. Não é como aquele que vossos pais comeram, né, o maná lá no deserto. Eles morreram. Aquele que come este pão, viverá para sempre. Então, nós podemos ver aqui, meus irmãos, nitidamente, que Jesus está sim desejoso de continuar conosco através da Eucaristia como remédio de imortalidade, né? E antídoto para a vida eterna. Ou antídoto. Deixa eu ver como é que Santo Inácio diz, para que eu não diga contrário, né? Ele vai dizer, né, que a Eucaristia é remédio de imortalidade e antídoto para não morrer, mas para viver em Jesus Cristo para sempre. Por que é que a Eucaristia é remédio de imortalidade? Porque aquele alimento de Gênesis 3 foi um veneno para o homem. Levou o homem à morte. Levou o homem à morte. Ali era um antídoto venenoso. A Eucaristia, ao contrário, é remédio de imortalidade e antídoto para não morrer, mas para viver com Cristo eternamente. E veja o que São Paulo vai dizer para nós. Quando nós nos alimentamos de Cristo na Eucaristia, São Paulo vai dizer como é que nós devemos nos portar, sendo pessoas que nos aproximamos da Eucaristia e nos alimentamos de Cristo na Eucaristia. Carta de São Paulo aos Efésios, segunda leitura deste domingo, né? Efésios 5, do 15 ao 20. Sede bem atentos, irmãos, ao vosso modo de viver. Não vos mostreis insensatos, né? Achando que a Eucaristia é só um símbolo. Mas sede homens sensatos, reconhecendo que a Eucaristia é verdadeiramente o corpo e o sangue de Cristo, que põe a render o tempo presente, pois os dias são maus. Então, quem é sensato, põe a render o tempo presente, porque os dias são maus. Aí ele vai dizer, não sejais, portanto, sem juízo, né? Se deixando levar por doutrinas diabólicas, doutrinas enganosas. Quando a igreja diz, olha, Jesus disse que o presbítero tem o poder de perdoar pecado, e o pecado de quem eles perdoar serão perdoados, o pecado de quem eles retiverem serão retidos. Então, busquem a confissão. Aí alguém vai dizer, não, Jesus ali não estava falando de sacramento, né? Você não pode confessar os seus pecados a um homem igual a você, pecador miserável. A Eucaristia é alimento para a vida eterna. Não, a Eucaristia é só um símbolo. Maria é imaculada. Não, Maria é pecadora, como todo mundo é pecador, né? Maria é virgem. Não, Maria deixou de ser virgem, né? Tem assim sucessivamente, né? A Igreja Católica é a Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo. Não, a Igreja Católica é a prostituta do Apocalipse. É a Babilônia do Apocalipse. Então, meus amados irmãos, ele vai dizer, não sejais, portanto, sem juízo, né? Portanto, sem juízo, mas compreendei bem qual é a vontade do Senhor, né? Não vos embriagueis com vinho que conduz à perdição, né? Não se embriagar com o vinho das falsas doutrinas, não se embriagar com o vinho mesmo, bebida, né? Por quê? Porque conduz à perdição. O vinho das falsas doutrinas conduz à perdição. Ao contrário, nós devemos nos embriagarmos, entre aspas, né, do Espírito Santo no vinho eucarístico, né? Comer a carne de Cristo e nos embriagarmos, ou seja, bebermos sem medo do vinho eucarístico, né? E assim nos embriagarmos do Espírito Santo. Mas sede repletos do Espírito Santo. Entoai juntos, né? Entoai juntos na Assembleia Eucarística salmos, hinos e cânticos inspirados. Cantai e celebrai o Senhor de todo o vosso coração, em todo o tempo, e a propósito de tudo, rendei graças, ação de graças, a Eucaristia, né? A Deus Pai, em nome de Jesus Cristo,
né? Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. É o que nós fazemos na missa. Veja, a missa é isso aqui. Não vos embriagueis com vinho que conduz à perdição. O vinho das doutrinas diabólicas, das heresias. Mas sede repletos do Espírito. Para quê? Para celebrar a missa, a Eucaristia. Como? Entoando juntos salmos, hinos e cânticos inspirados. Cantai e celebrai ao Senhor de todo o vosso coração. Como? Em todo o tempo, né? Ou seja, todos os dias, não é uma vez por mês fazendo uma ceia simbólica. Em todo o tempo. E a propósito de tudo, rendei graças. A Eucaristia é o culto de ação de graças a Deus Pai em nome de Jesus Cristo. Oferecendo Jesus Cristo ao Pai. Então, meus irmãos, é o que eu queria deixar para nós, essa reflexão, para que nós possamos aprender, meus irmãos, que nos apartarmos da Eucaristia é o mesmo que nos apartarmos de Jesus. Deixarmos de comer a Eucaristia é o mesmo que deixarmos de beber um remédio que salva, que cura para a vida eterna. Então, Deus abençoe você. Não caia nessa de dizer é um símbolo, porque Satanás ele quer fazer a mesma coisa que ele fez na antiga aliança no Gênesis. Comam, e eles comem e morrem quando Deus diz não coma. E no Novo Testamento, não coma, é só um símbolo, quando Jesus diz tomai e comei, isto é o meu corpo e o meu sangue. Deus abençoe.